Muito bem, boa noite, boa tarde, bom dia, aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio, dizendo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua sintonia. No ar, ao vivo, em Cores e Fortaleza, para o mundo de fala portuguesa, eu, pastor Paulo César Sampaio, quero nesta noite dizer a você da minha alegria em ter, mais uma vez, você, sua família, seus parentes, sandarentes, consanguíneos e afins, aqui em nossa sintonia. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março, são 22h01 pontualmente, e o tema de hoje promete, você não pode perder de maneira nenhuma. Fique comigo, já volto. Maravilha, então, olha só. Vídeo número 119, parte A, temos como tema de hoje, o que se espera de um sacerdote cristão? Eis a grande pergunta que não quer calar. O que é que você espera, afinal de contas, de alguém que se diz sacerdote? Seja ele cristão, seja ele padre ou seja ele pastor? Eis a grande pergunta, porque, ultimamente, sejamos honestos, tanto padres quanto pastores têm estado em baixa, em credibilidade arranhada, ferida, desprezada, como nunca antes na história deste país. Então, nós vamos fazer a leitura aqui de Mateus, do verso 1 ao verso 5, e em seguida vamos fazer, na realidade, 5 ponderações. Primeira, como se forma um padre no Brasil e em alguns outros países do mundo. Você não pode perder. A segunda ponderação é como se forma um pastor. Sim, como se forma um pastor, tanto aqui no Brasil quanto também em outros países. Terceiro lugar, o que se espera de fato de um sacerdote cristão? É o nosso tema, não é? É a principal ponderação que nós iremos fazer. Quarta ponderação de hoje é por que a formação do pastor, no caso específico de um pastor, no Brasil, ainda é deficitária. Sejamos honestos, a formação de pastores no Brasil ainda é deficitária. Bom, evidentemente que já melhoramos muito, eu diria que muito em relação a 20, 30 anos atrás. Sim, todavia, ainda é deficitária e muito pode ser feito para melhorar a qualidade e minorar e reduzir os problemas. E quinta ponderação de hoje, o que se poderia fazer para o resgate da credibilidade sacerdotal, tanto de padre quanto de pastor? Fique comigo! Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Muito bem, vamos à leitura oficial do texto de hoje à noite. Mateus, capítulo 26, do verso 1 ao verso 5, que assim nos dizem esses 5 versículos. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebraremos a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais, gravem bem isso, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição. Isso é da maior gravidade, não é? À traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Acabei de ler Mateus 26, do verso 1 ao verso 5, na versão atualizada. Passarei a fazer a leitura neste momento da versão corrigida,
que é ligeiramente diferente, mas em algumas palavras, mas a essência é a mesma. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, aqui chama de discursos e não ensinamentos, como na versão atualizada, muito bem, disse ele aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Versículo 5 diz assim: mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Para que não haja alvoroço entre o povo. Veja uma coisa. Jeremias, capítulo de número 3, e versículo de número, permitam-me aqui, muito bem, versículo de número 14, só um minutinho por gentileza, para ir precisamente em cima do versículo. Bendito seja o Eterno por isso. Vamos lá então. Jeremias 3, a partir do verso de número 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. E versículo 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Pastores segundo o coração de Deus, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu vou repetir especialmente o versículo 15, que é o cerne da questão toda aqui. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Este sempre foi o projeto de Deus, projeto primeiro, projeto primário, projeto inicial. Desejar no coração do Altíssimo para todo o mundo. Ele mesmo, ele, o próprio Deus, daria a nós outros pastores, segundo o seu coração, que nos apacentassem, mas não de qualquer maneira, e sim com conhecimento e com inteligência. Portanto, dentre tantas outras virtudes que o pastor, que o sacerdote deve ser, e vou aqui abranger o sacerdócio cristão, padres e pastores, o próprio Deus é claro em suas palavras. Para quem está chegando agora, que nos daria pastores, sacerdotes, segundo o seu próprio coração, que nos apacentassem com conhecimento e com inteligência. Ora, um pouco mais na frente da palavra de Deus, vamos voar no tempo e vamos chegar lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. 1 Timóteo 3. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, porém, que o bispo, o presbítero, o sacerdote, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento,
porém cordato. Inimigo de contendas, sim, inimigo de contendas, e não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E não seja neófito, ou quer dizer o seguinte, não seja novato, não seja recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra, perdão, na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Isso é fundamental. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora da comunidade, a fim de não cair no opróbrio. Opróbrio é um termo pomposo para vergonha, laço, escândalo e no laço do diabo. Existem várias passagens no Antigo Testamento e Novo Testamento que falam sobre a importância, a modéstia, a sobriedade, a inteligência, o conhecimento, o domínio próprio e várias outras qualidades que o sacerdote cristão deveria ter. Nesta carta do velho apóstolo Paulo, primeira carta sua a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, nós temos aqui dizendo que, gente, olha, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É lícito, é justo, é correto, é legítimo que qualquer um aspire, deseje o episcopado, o pastorado. Todavia, existem pré-qualificações. E aqui o nosso velho Paulo, mais uma vez, diz: primeiro tem que ser repreensível. Esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e ele vai tecendo aqui as várias características. Muito bem. Mas voltemos à análise desses primeiros 5 versículos de Mateus, do capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos ou ensinamentos, ele vai e diz aos seus discípulos: sabe de uma coisa? Vocês sabem muito bem que daqui a 2 dias é a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Não foi esta a primeira vez que o nosso bom Senhor estava lhes falando sobre a sua crucificação, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Ele já havia falado outras vezes. Mas, conforme eu já havia aqui dito também em alguns vídeos passados, os discípulos, por algumas razões, algumas dessas razões compreensíveis e outras absolutamente misteriosas, eles não haviam ainda entendido muito bem a questão da crucificação, do sofrimento, da ressurreição, embora crescem na ressurreição. Eles ainda achavam, em sua maioria, que o nosso bom Senhor Jesus era de fato aquele revolucionário, aquele Messias que viria para resgatar a soberania de Israel em revolta contra o imperialismo estrangeiro, no caso romano. Então ele fala o seguinte, eu vou parafrasear aqui, gente, ó, daqui a 2 dias é a Páscoa. Essa festa nossa, esta festa em celebração de nossa saída lá do Egito, estabelecida lá em Êxodo capítulo 12, vocês se recordam disso? Eu estou aqui acrescentando explicações ao texto. É a Páscoa, essa festa absolutamente judaica, a festa dos judeus, em que Cristo cumpriu-a totalmente e na sua última celebração de Páscoa, e o texto aqui vai falar sobre isso, ele cumpriu a Páscoa última dele e naquele mesmo ato ele estabeleceu a ceia, que nós chamamos de a Santa Ceia. Um dos 2
únicos sacramentos da Bíblia Sagrada. Sim, porque a Bíblia Sagrada tem unicamente 2 sacramentos. E para quem está chegando agora, sacramentos são ordenanças, são mandamentos, são festas, eu vou chamar de festas, celebrações que o próprio Jesus Cristo ordenou que nós fizéssemos. A primeira é batismo em águas e a segunda é a ceia do Senhor. Portanto, aqui no versículo 2, o nosso bom Jesus fala sobre Páscoa. Um pouco mais na frente, em outro vídeo, eu vou trazer as explicações mais pormenorizadas, provando que nós, cristãos, não celebramos a Páscoa, e sim a nossa ceia, porque Cristo é a nossa Páscoa. Mas isso aí vai merecer um outro vídeo. Versículo 3 é que entra aqui o problema. Depois, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, essa figura macabra, também chamada de sacerdote mau. Sacerdote mau. Sacerdotes, os principais, e os escribas, os anciãos, a nata religiosa, os representantes, entre aspas, de Deus na terra, os intermediários, aqueles aos quais o povo ia saber, conhecer a palavra de Deus. Pois essa casta se reuniu a portas fechadas com o sumo sacerdote Caifás para deliberarem, para plotarem, programarem, projetarem a morte de Jesus Cristo. Olha a que ponto chegou a degradação humana, a que ponto chegou a artimanha do diabo, utilizando as próprias mentes daqueles sacerdotes, anciãos, escribas, a elite da elite, la crème de la crème religioso da época, num projeto maquiavélico, a fim de executarem, na realidade, o plano de matarem a Jesus de Nazaré. Uma informação que eu acho relevante e importante. Caifás, esta figura aqui, foi sacerdote do ano 18 ao ano 36 depois de Cristo. Essa figura macabra era genro de Anás. Anás foi o sumo sacerdote anterior, cujo mandato foi do ano 6 ao ano 15 depois de Cristo. Portanto, Cristo viveu debaixo das 2 administrações, tanto de Anás quanto de Caifás. Não é? Caifás. Muito bem. Bom, Anás ainda exercia muita influência sobre os que ocuparam o cargo depois dele. E Caifás soube muito bem como manobrar o cenário político. A reputação do cargo havia sido arruinada desde que o governador romano ameaçou a nomear e depor os ocupantes do cargo. A comunidade judaica de Qumran, lembram-se disso? Que depois produziu os rolos do Mar Morto? Essa comunidade era avessa a esse fantoche, e eles chamavam de fantoche dos romanos. E também deram um apelido a Caifás, chamado de sacerdote mau. A coisa é grave. E sabe de uma coisa? Em 1991, um dia desses, um
ossuário, um cofre de pedra calcária contendo ossos de pessoas mortas. É um ossuário, evidentemente. Então, um ossuário foi descoberto em Jerusalém com o nome da pessoa, do morto. E adivinhem qual é o nome do infeliz do cão? Chamava-se Caifás. Caifás. Voltemos a Mateus 26. Versículo 4. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo, com intenções, a traição. E não apenas para prenderem Jesus, principalmente para matá-lo. Mas um deles disse, não durante a festa, não durante a Páscoa, para que não haja alvoroço entre o povo. E por que foi assim? Porque eles sabiam que Jesus já tinha muitos adeptos, muitos discípulos, grande parte deles revelada, a parte revelada, discípulos revelados, mas ainda uma grande parte dele ainda também, digamos assim, atrás das portas, criam em Jesus. Alguns tinham até mesmo sido beneficiados com milagres, com maravilhas e prodígios que Jesus havia feito, mas mesmo assim eles ainda tinham medo da reação dos sacerdotes e principalmente tinham medo da reação dos romanos. Isso explica muito bem os versículos 4 e 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Foi essa casta de sacerdotes, na realidade, que levou Jesus à cruz. Liguem os fios. Agora vejam uma coisa. Vamos tentar responder aqui, comentar as ponderações que nós trouxemos à nossa mensagem de hoje. Primeira, ficamos todos chocados com o que esses sacerdotes do Deus Altíssimo de Jeová haviam feito em relação a Jesus Cristo. Ficamos todos chocados, sem dúvida. Não foi isso que Jeremias 3,15 tinha dito, não é? Que Deus daria sacerdotes segundo o seu próprio coração, homens com inteligência, com conhecimento para apacentarem o povo. Não, não foi isso que aconteceu. Primeira ponderação, sacerdócio cristão. Como é que se forma um padre? Vamos lá, como é que se forma um padre? Eu vou ajudar a vocês, meus amigos, nesta informação. Em Portugal, os estudos até a ordenação sacerdotal duram entre 6 e 7 anos. Em Portugal, o padre é feito, ele sai padre entre 6 e 7 anos. Nos Estados Unidos, os sacerdotes devem ter um diploma universitário de filosofia católica, que são 4 anos lá, mais uma pós-graduação com formação no seminário em teologia, que são mais 4 ou 5 anos, ou seja, 9 anos. Em 9 anos, alguém sai padre nos Estados Unidos. Em Portugal, repito, em 6 ou 7 anos. Na Escócia, né? Na Escócia, Europa, também levam vários anos, geralmente entre 7 e 9 anos também. No Brasil, como é que se dá a formação de um padre? Antigamente, muito antigamente, até os anos 60, final dos anos 60, alguém, para ser padre, tinha que ir para um seminário, chamado Seminário Menor,
depois seminário maior, e depois de 12 anos, 12 longos anos, a pessoa saía padre, se ordenava padre. De lá para cá, muita coisa mudou, especialmente depois do chamado Concílio Vaticano II, que aconteceu lá na cidade de Puebla, no México. E hoje funciona assim. Um ano, que eles chamam de período propedêutico, ou seja, o noviço, a pessoa que entra, o rapaz que entra, ele tem um ano para se adaptar, para ver se realmente é aquilo que ele quer. Depois, ele tem 4 anos de filosofia. 4 anos de filosofia. 4 anos com um ano, 6, não é? 5, perdão. 4 com 5. 5 anos. Depois ele tem mais 3 anos de teologia, evidentemente católica. 5 e 3, 8. Então, o Brasil, que antes formava um padre em 12 anos, hoje o forma em 8 anos. 8 anos. E depois ele está apto a rezar missa. No antigo português machadiano, dizer missa, não é? Mesmo assim, acompanhado ainda, com alguém superior, responsabilidade sobre ele, essa coisa toda. Muito bem. Como é que se forma um pastor no Brasil? Como é que se forma um pastor no Brasil? Nas chamadas igrejas tradicionais, igreja da Reforma, alguém tem que ir para o seminário e lá passar 4 anos, no mínimo 4 anos. Depois de 4 anos, ele sai apto para receber a ordenação pastoral. Nem sempre quem sai do seminário recebe a ordenação sacerdotal, mas geralmente quem vai, 90% dos casos, deseja de fato o episcopado, o pastorado, e como tal recebe-o em sua comunidade, em 4 anos. Isso nas igrejas chamadas da Reforma tradicionais. Mas em algumas igrejas, lamentavelmente, não acontecem os 4 anos. Algumas querem formar o pastor em apenas 2 anos. Em apenas 2 anos. E agora, pasmem, senhoras e senhores, e em outras, especialmente ou desgraçadamente neopentecostais, formam os seus pastores, os seus líderes, em 6 meses. É o que você ouviu, 6 meses. Então, eu costumo dizer o seguinte, o cidadão vai passando na calçada, brutos, quer dizer, não é? E aí alguém o pega e dentro de 6 meses faz desta figura um pastor. É inadmissível, é inconcebível que isso continue acontecendo e, lamentavelmente, é o que está acontecendo até hoje. Mas, como eu costumo dizer que desgraça pouca é bobagem, você, hoje no Brasil, consegue ser pastor por correspondência. Você pode comprar um diploma pela internet de 90 dias. Você paga lá uma quantia e recebe um certificado em 90 dias dizendo que você é pastor. Por correspondência. E aí você quer fazer um mestrado também por correspondência, é perfeitamente possível. Você paga mais alguma coisa, R$2.000, coisa assim, e você tem o diploma de mestre em teologia. E aí você, se desejar o diploma de doutor em teologia, você paga mais uns R$3.000 ou até menos. Alguém dirá, pastor, até R$1.000 se consegue, eu sei disso. E aí você tem o diploma de doutor em teologia. Evidentemente que esses diplomas nada valem, 0 à esquerda. Todavia, alguém que o tem, dessas entidades fajutíssimas, falsíssimas, estelionatárias, alguém que tem esse diploma, pendura-o na parede
e acha que é de fato pastor, mestre, doutor em divindade, que eu acho assim a suprema arrogância, soberba absoluta, doutor em divindade, que é um título honorífico, mas que muita gente está buscando porque não basta apenas ser pastor, tem que ser, para além disso, doutor, pós-doutor, alguns já são chamados de pai apóstolo, outros apóstolos. Quer dizer, é uma cafajestagem, é uma porca miséria, uma pouca vergonha de tal grandeza. Que isso, na realidade, estou na pergunta 2, na consideração 2, como se for um pastor no Brasil, que isso nos tira totalmente a credibilidade. Tira do pastor a credibilidade da figura pastoral, sacerdotal, de alguém com conhecimento, com temperança, com paciência, com domínio, sabe, com inteligência, tira toda a credibilidade, que já não era muita que nós tínhamos, agora menos ainda. E, lamentavelmente, os escândalos daí se sucedem na internet, na vida real, reverberados os escândalos na internet. E aqui alguém dirá, pastor, mas não é privilégio dos pastores, os escândalos, os padres também os têm, especialmente no quesito pedofilia. Eu sei disso, todos nós sabemos disso, todavia é muito menor. Menor no sentido de quantitativo, é muito menor. Concorda comigo que é menor? No caso protestante, lamentavelmente, os escândalos são enormes. Enormes. E com repercussões as mais tristes. Tristíssimas. E a imprensa, ela tem assim um carinho todo especial pelos pastores, pelos homens de Deus, mulheres de Deus, ministros, missionários, missionárias. Qualquer problema, por menor que seja, ganha assim uma dimensão muito grande, não é? Muito grande. E fica cada vez mais difícil a sociedade nos dar credibilidade, confiar na figura pastoral, sacerdotal, protestante. Terceira ponderação, o que se espera de fato de um sacerdote cristão? Olha, se espera primeiro que ele tenha de fato vocação, né? Vocação, ação de chamada, né? Voc em latim, vox, né? Chamada, ação. Ação de chamada, ele tem realmente propensão. Concorda comigo? Não seja alguém que queira se utilizar do pastorado, do sacerdócio, para seus projetos políticos pessoais. Não seja alguém que esteja manipulando as massas, manipulando a seu bem-estar, para seu próprio beneplácito, as pessoas humildes, mais simples. O que se espera de fato de um sacerdote cristão? Que ele não faça isso. Que ele tenha de fato chamado, tenha conhecimento, tenha inteligência, saiba se portar, se colocar, seja realmente um exemplo. E não seja manipulador de consciências, enganando as pessoas com falsíssimas teologias para enriquecimento próprio e de seus apaniguados. É no mínimo isso que se espera. Mas como está difícil, lamentavelmente, a gente ver homens assim. Evidentemente que não seria irresponsável, leviano, dizer que todos são assim, porque não são, graças a Deus que não. Mas essa minoria que está aí, e especialmente nos meios de comunicação abertos, rádio convencional e TVs abertas e também pagas, é a máxima representação do farisaísmo, dos escribas e dos anciãos
e dos sacerdotes Anás e Caifás. Estão ligando os fios, sim ou não? É a máxima representação do estelionato bíblico. E, lamentavelmente, as pessoas dão ouvido e vez a essas vozes. Olha, eu fico assim, extasiado, assim, chorando de tristeza quando eu vejo tanta gente boa sendo porcamente conduzida por essa casta. Essa casta que não finalizou, não terminou lá em Mateus 26. Ela continua ainda hoje. O velho profeta Oséias já dizia lá no seu livrinho 4 e 6, o meu povo continua perecendo por falta de conhecimento. Continua envolvido em falcatruas, em corrupções, em mentiras. Meu Senhor, até quando, povo de Deus? Vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que não sejamos mais enganados, levados de um lado para o outro como meninos. Ponderação 4. Por que a formação do pastor, eu estou centrando no pastor, porque como tal eu também sou, e prezo para que a figura sacerdotal, pastoral, tenha credibilidade na sociedade como um todo. Então, por que a formação do pastor ainda é deficitária? É deficitária em razão da multiplicidade de denominações aos milhares. Qualquer um vira pastor. Há reportagens na televisão, na internet, nas rádios, tudo aí, que a cada uma hora uma igreja é formada no Brasil, a cada uma hora. Veja bem, nada contra a diversidade de ministérios que é a diversidade preconizada, proferida, e, enfim, bíblica, nada contra. O problema é a qualidade dessa gente. É a vocação, é a demonstração do chamado, é o testemunho, que é o pior possível. E os nomes, os mais bizarros que você puder imaginar. A revista Veja, algum tempo atrás, trouxe uma série de nomes de igrejas que, se eu fosse ler aqui, que eu não o farei, para não estragar o seu jantar, que se eu fosse falar aqui, você iria morrer de rir, parece piada, e é piada. A formação ainda é deficitária. E a culpa é nossa. A culpa, sejamos honestos, grande parte dela é nossa. Quinta ponderação, e vou fechar nos 40 minutos. O que se poderia fazer para o resgate da credibilidade? Eu penso que muita coisa, mas uma só. Nos estados brasileiros existe um organismo chamado, em alguns estados chama-se Ordem dos Ministros do Estado. Em outros, essa organização se chama Concílio, em outros Conselho. Enfim, é um organismo criado pelos próprios pastores que concentra, representa essas igrejas. É uma coisa um tanto complicada, mas para que você possa compreender, você que não é do meio, é uma espécie de, não tem assim o Conselho Regional de Medicina, né? Então, esse aí seria o Conselho Regional de Pastores. O problema é que grande parte desses conselhos recebe como membro seitas ou recebe como membros pessoas
homens e mulheres notoriamente hereges por suas pregações e por suas publicações. Então, um conselho que faz isto tem em sua membresia figuras reconhecidamente hereges, seja, repito, para quem está chegando agora, em pregações ou em suas publicações, este conselho não tem a menor credibilidade por quem conhece minimamente de teologia. Pensemos um pouco sobre isso e falo aqui agora a um grupo específico que está me entendendo perfeitamente bem. O que se pode fazer para o resgate da credibilidade? Vivendo conforme a palavra de Deus. É inconcebível. Ouçam o que eu estou falando. Estou gravando aqui no Facebook, estou gravando aqui na rádio, estou gravando no YouTube. Esse é um documento. É inconcebível que alguém, enquanto pastor, e pastorei uma igreja humilde e simples, num bairro periférico de uma cidade no Brasil, e ande de Land Rover, por exemplo. Ande de Mercedes, por exemplo. Ande de carros importados, por exemplo. É inconcebível. Quem faz assim, e lamentavelmente muitos fazem assim, não tem a menor credibilidade junto à sua comunidade. A menor credibilidade. Porque o seu testemunho de vida desconstrói a pregação que ele faz. De simplicidade, de humildade, de moderação, de representatividade, de espera em Deus. Você me compreende, sim ou não? É uma questão de bom senso. É uma questão de lógica, sabe? De senso comum. E para fechar, dia desse, na televisão, uma reportagem, uma figura lá no Rio de Janeiro, que se diz pastor, sai do seu apartamento na Avenida Atlântica, que eu muito bem conheço, porque morei no Rio de Janeiro, sai no seu Land Rover com o repórter aqui de lado, seu Land Rover, aqueles que custam 250 mil ou 300 mil em média, ele sai, todo galante, como dizia o velho Machado de Assis, lépido e fagueiro, e vai e entra na favela. E vai falar de Jesus, de simplicidade para os irmãos da favela, hoje chamada de comunidade. Mas essa gente não tem, de minha parte, a menor credibilidade. Você me entende? Eu não dou a mínima para essa gente. É uma vergonha o que eles fazem. Ou entra em seus BMW 750 com batedores, seguranças na frente e atrás. Não é possível, gente. Não é possível que o povo brasileiro continue sendo enganado da forma que está. Não é possível. Muito bem, falei demais para o meu tamanho, são 22 horas e 45 em Fortaleza, você está na Rádio Benedictus FM, e eu quero desde já agradecer a você pela sua audiência, nossa irmã Fátima, nosso irmão Joel, cooperador, obrigado pela sintonia, verdade pura, amém. É a verdade mesmo, irmã. Doa em quem doer. Nós não estamos aqui para agradar a ninguém.
Todos nós temos defeitos, e muitos defeitos e algumas poucas qualidades. Agora, um dos defeitos que eu não tenho é a covardia, é o comodismo, sabe? De ficar, como quem diz, não, vou ficar na minha, vou ficar bem quietinho, porque, sabe? Isso tem um nome, chama-se covardia. E os covardes, está lá em Apocalipse, não herdarão o reino de Deus. E eu conheço muita gente, lamentavelmente, que se diz sacerdote e é um covarde. Do dedão do pé ao fio do cabelo dele, é covarde. E vocês sabem que existem, sim. Então, o homem de Deus, ele deve anunciar o evangelho e deve denunciar o erro. Se você lê os profetas no Antigo Testamento, você perceberá isso. Muito bem. Obrigado, gente, pela sintonia, pela alegria, pela companhia. Eu quero agradecer a você pela sua audiência, desejar, obrigado de coração. E como de fato sempre faço, eu peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube, PC Sampaio, tudo juntinho. E você compartilhe nossos vídeos. Obrigado por compartilhar. Muita gente boa compartilhando. Obrigado de coração. E você pode também nos ajudar. Nós temos aí várias modalidades. Acesse o nosso site, benedictus.com.br. Vá no link lá, que nós temos lá de nossa co-irmã no Paquistão, nossa missionária. Queremos continuar ajudando. Ajude-nos a ajudá-la. Por favor, faça isso, porque Deus ama o que dá com alegria. Faça de coração. Só se você realmente sentir de Deus. Não deixe de cooperar com a sua igreja jamais. Seja sempre ali, pronto para ajudar. Amém? Obrigado, gente boa de Deus. Grande abraço, a paz do Senhor. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Benedictus FM, programa Noite Abençoada, com o pastor Paulo César Sampaio, de segunda a sexta, das 22 às 23h30.